Olá pessoal, muito boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, domingo, né? Finalizando aqui em Portugal já o domingo indo embora, já passam das 18 horas. Mas graças a Deus, né? Uma semana iniciando. Que essa semana seja uma semana muito abençoada, uma semana próspera e muito produtiva na vida de cada um de vocês. Que cada um de nós possamos fazer, né, do nosso dia, da nossa semana, um dia muito melhor, um dia muito mais produtivo. Uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que para nossa vida ser melhor só depende de nós mesmos, né? Tudo que Deus podia fazer para que a nossa vida fosse melhor, Ele já fez. Ele fez o extraordinário, né? Como a palavra diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja que Deus pegou o que Ele havia de mais precioso e nos deu, fez a doação. Então, só por isso nós já temos motivo para poder seguir em frente, motivo para poder fazer do nosso dia melhor. Às vezes a gente olha, a gente acorda pela manhã, segue o dia e não dá valor, né? A gente não consegue imaginar, não consegue olhar, ver uma perspectiva de como as coisas podem ser boas na nossa vida. Mas quando nós pensamos que Deus já nos deu a vida, né? Já nos deu o dom gratuito que é a vida, então a partir daí o resto é só com a gente mesmo, é seguir em frente e contando com fé, é claro, contando com a fé e seguir em frente, com certeza vai ser sucesso. Não tem como dar errado. Né? A nossa vida não tem como dar errado quando nós estamos diante de Deus. Hoje eu queria meditar com vocês em um texto muito maravilhoso, uma das palavras da Bíblia que eu gosto muito, e é um texto que ele faz menção a nossa vida cotidiana, a transformação diária que nós precisamos ter, né? Está escrito lá em Romanos, no capítulo 12, e o verso 2, onde diz o seguinte: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Algumas outras versões vai falar assim: não se amolde ao mundo, né? Mas transforme pela renovação do vosso pensamento. Mas o importante aqui é nós entendermos que é o seguinte: o mundo vai de mal a pior. Não tem como mudar isso, isso é uma realidade. O mundo vai de mal a pior e cada vez vai piorar mais. Não pense você que vai ter melhora. Quem está aí no Brasil, o Brasil está em época de eleições municipais. Vou votar nesse candidato a prefeito, naquele outro que vai ser melhor. Não tem melhora. A realidade é uma só, né? O mundo está caminhando a passos largos para o final de todos os tempos. Nós estamos chegando no final, o fim do tempo humano nessa terra, e com certeza esse final ele vai sempre piorar, né? Ele vai criar muitos momentos de piora. Então, o que nós temos que olhar, indiferente da situação que esteja, indiferente da situação momentânea que você esteja vivendo hoje, você precisa entender o seguinte: o mundo está aí do jeito que está. Todas as coisas são comuns para todos os seres humanos. Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas questionam, dizem que uns falam que não tem sorte, outros falam que não tem apoio, que não tem isso, não tem aquilo outro, mas a gente tem que lembrar o seguinte: primeiramente, que tudo que acontece na nossa vida é única e exclusivamente responsabilidade nossa. Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. Indiferente, você pode virar para mim e falar assim: não, mas aconteceu tal coisa comigo, aconteceu isso, aquilo outro, eu fui perseguido, injustiçado, tudo mais, mas o que você vai acontecer daí para frente, né, as coisas que vão acontecer daí para frente, depende muito de como você vai encarar isso. Se você vai encarar isso como uma situação de se pôr na situação, poxa, eu fui uma coisa chata, né? Eu fui incriminado, eu fui discriminado, eu fui injustiçado, eu fui isso, fui aquilo outro. Tá bom, ninguém é isento disso, né? É aquela situação. Ninguém está isento de levar um tapa na cara. Você pode estar andando na rua, a pessoa vir dar um tapa na cara. Agora o segundo você só vai deixar se você quiser. Não tem como a pessoa dar o segundo, né? O segundo depende de você deixar. A partir do momento que você já sabe, a partir do momento que você já compreendeu aquela situação, então você não tem mais que deixar.
Você vai se blindar contra isso, contra a situação, para que ela não torne a acontecer com você. Então você vai criar uma defesa, né? Isso é igual internamente no nosso corpo. Por que nós tomamos vacinas, né? Por que existem as vacinas? A vacina nada mais é do que pegar um vírus, vamos imaginar, igual recentemente teve o caso da Covid, pega-se o vírus da Covid, transforma ele, quebra ele para ele ficar um pouco mais fraco, joga na corrente sanguínea, a defesa do corpo vai lutar contra aquele vírus e criar anticorpos. Então, quando vier o vírus de verdade mesmo, o vírus, pensando no caso da Covid, o corpo já vai estar preparado para combater aquilo. E isso, essa parte natural do nosso corpo, nós temos que também colocar na nossa vida. Né? É por isso que Paulo, escrevendo aqui na igreja de Roma, ele vai dizer, fala assim, olha, não se conforme com o mundo, mas transforme pela renovação do vosso entendimento. Você tem que se transformar, você tem que ter uma transformação nessa situação. Se você não tiver transformação, se você não transformar, e veja que o versículo ele não vai falar para você transformar as outras pessoas, transformar o mundo, igual a gente vê por aí, vamos fazer um mundo melhor. Esquece esse negócio de fazer um mundo melhor, você tem que ser melhor. Você tem que trabalhar para que você seja melhor, para que a sua vida seja melhor. E assim, dessa forma, sim, você vai alcançar coisas grandes. Então, não se preocupe em transformar o mundo. A Bíblia aqui não está falando para ninguém transformar o mundo. Paulo não está dizendo para ninguém transformar o mundo. Ele está dizendo, olha, transforme você. Não se conforme com o mundo, de maneira nenhuma. Não se conforme com a situação. Todo mundo está roubando, todo mundo está mentindo, todo mundo está se prostituindo, todo mundo está adulterando. Esquece todo mundo. Você não é todo mundo, você é único. Você e eu somos únicos. Não existe duas identidade como essa minha. Né? Se eu colocar aqui a minha digital, se eu colocar a minha impressão digital, ninguém entre os quase 8 bilhões de pessoas no mundo vai ter uma impressão digital como a minha. Da mesma forma que não tem como a sua. Nós somos únicos, exclusivos. Né? Deus realmente, quando nos fez, jogou a forma fora. Isso é fato. Não tem outra pessoa que tenha a mesma capacidade que nós, o mesmo pensamento que nós, a mesma escrita que nós. Isso de maneira nenhuma. Então Paulo vai dizer aqui, fala assim, olha, não se conforme com o mundo, mas antes transforme-se. Você tem que se transformar, você não tem que se preocupar em transformar as outras pessoas. Você não tem que se preocupar que as pessoas estão mentindo, que as pessoas estão roubando, que as pessoas estão adulterando. Você não tem que se preocupar com nada disso. A única coisa que você precisa mesmo é modificar a você mesmo. É por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, né? A intenção desses vídeos é que nós possamos conhecer a Bíblia, conhecer a Palavra de Deus e com isso melhorar a nossa vida. No vídeo de ontem eu até falei sobre isso, né? O Provérbios está dizendo, no Provérbios 19, 17, ele vai dizer, fala assim, aquele que ouve a palavra de Deus vive mais e melhor. Se você quiser viver mais e melhor, o que você faz? Você vai lá e começa a usar a palavra de Deus, você começa a estudar, você começa a crescer, e assim dessa forma, certamente, mas certamente, você vai pegar e vai crescer e vai modificar a sua vida. Então, o conselho que Paulo nos dá e que eu deixo para todos vocês aqui, nós estamos iniciando o mês de setembro, nós faltamos só 4 meses para acabar o ano. Gente, parece que ontem mesmo foi dezembro, já estávamos comemorando a virada de ano e nós já estamos chegando no final do ano de novo, são 120 dias para acabar o ano. Só que ainda dá para fazer muita coisa, mas você tem que controlar, verificar bem esse verso ele é muito importante, não se conforme com o mundo, ou não se molde pelo mundo, mas transforme para a renovação do seu entendimento. Então você precisa renovar o seu entendimento, você precisa buscar uma renovação na sua vida. E a partir do momento que você buscar essa renovação, aí, meu querido, pode ter certeza que a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida. Você pode ter certeza que aí você vai deslanchar, ninguém mais te segura, porque você vai ter do seu lado aquele que criou todas as coisas. Então, quando você começar a transformar a sua vida, você não se conformar, você olhar o que está errado, você não se conformar com aquilo que está errado. Você não pode simplesmente olhar e falar, todo mundo está fazendo assim, infelizmente é desse jeito mesmo, a vida é como ela é. Não, a vida é sua, a personalidade é sua, a responsabilidade é sua. Então, não se conforme com o mundo, mas antes mude o mundo pela sua mudança. Tá? Eu sempre digo, se você quer um mundo melhor, faça um mundo melhor. É você que tem que fazer.
Às vezes as pessoas olham e funciona. Eu tenho um costume de qualquer lugar onde eu chego, dou bom dia, boa tarde, boa noite, e às vezes as pessoas, cansei de entrar em ambiente, dar bom dia, boa tarde, boa noite, e ninguém nem responder, ninguém. Já cheguei numa sala de espera no médico, umas 10, 15 pessoas por lá, cheguei, dei bom dia, ninguém respondeu e ainda alguns ficam olhando feio pra minha cara, como se fosse alguma coisa assim do outro mundo, tipo assim, eu te conheço, você me dá bom dia? E eu vou deixar de dar bom dia por conta disso? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O dia para mim é bom e eu que espero que o dele também seja. Se ele não quer que o dia dele seja bom, não tem problema nenhum. Mas eu não vou me modificar, não vou me modelar a coisa que está no mundo. De maneira nenhuma. Eu não posso me modelar dessa forma. Eu tenho que me transformar a cada dia, me fortalecer a cada dia, me resistindo a cada dia. E assim eu vou criando anticorpos na minha vida para contra tudo isso. E aí certamente, mas isso é certo, que aí a minha vida vai ser diferente e com certeza a minha vida vai ser melhor. Então é isso, pessoal. Agradeço muito cada um que esteve presente, aqueles que enviaram o coraçãozinho. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Que a bênção de Deus esteja sobre a vossa vida. Que esse mês de setembro seja um mês abençoado na vida de cada um de vocês. Que haja bênção, prosperidade e sucesso. Em nome de Jesus. Amém. Forte abraço.